Olá pessoal, a gente vai dar sequência então na nossa série. Hoje eu estou aqui até com ele mesmo o aberto aqui no emulador, para me mostrar até quais são as próximas etapas agora. Vou fazer aqui uma seleção de qualquer coisa, para me mostrar o que a gente vai fazer agora que a gente já tem o cenário mais ou menos ali montado, né? Eu preferi abrir ele em si do que procurar um vídeo, né? Ficaria mais fácil de eu localizar. E essa aqui, ó, que está aberta aqui, é perfeita para o exemplo que eu quero dar sobre as próximas funções. Ó. Por quê? Quando eu vou mover aqui, fica mais claro isso, ó, a gente tem que fazer primeiro essa questão aqui desse ângulo, ó, rotação, que a gente já viu como que a gente vai fazer, né? Só que repara que ao invés a rotação que ele faz aqui, ele gira literalmente o cenário, né? Do que fazer igual ele colocou pra gente ali de fazer só a rotação das posições. Que teoricamente não vai interferir tanto, né? Pelo que a gente notou, mas a gente vai confirmar se isso vai ser um problema ou não, que é essa rotação específica que a gente queria dar. Porém, uma coisa que eu quero fazer aqui é isso aqui, ó. Esse tipo de ângulo, né, que provavelmente deve estar com uns 30 graus, de que ele sobe para uns 45 graus. Né, isso é interessante que ele tenha mantido. E a gente vai fazer a elevação. O que seria a elevação? Porque no nosso cenário está tudo como assim, né? Por exemplo, tudo com um único nível. E como a gente pode ver aqui, ele tem níveis superiores, né? Que ele chama aqui até de rate dentro aqui da lógica, né, do jogo. Então quando você vai, por exemplo, controlar seu personagem, você tem que colocar qual é o rate dele, né, o jump, para que ele possa subir ou não em uma superfície. Que, por exemplo, aqui só tem um, então ele teria que vir aqui do lado para subir aqui. Quando é mais alta, por exemplo, se eu estivesse aqui embaixo, eu nem ia poder subir aqui onde tem dois. Né? A não ser que eu tivesse um jump que fosse maior do que esse número. Né? Que é uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui. Uma característica desse tipo de jogo, você pode reparar aqui que cada posição ele coloca o horário. Né? Você pode ver que tem aqui do lado aqui, ó, 2 horas, né, que é a posição que eu estou, a posição do lado 2.5 e por aí vai. Mas você para que aqui, ó, ele mantém igual no mesmo quadrante. Né, ó, 2 horas de novo, que é a forma como ele faz a divisão aqui das localizações das posições. Não é muito relevante para a gente isso agora, mas só para estarem cientes do que a gente vai fazer aqui futuramente. Então por isso que eu mostrei isso aqui para vocês. Eu vou fechar aqui, que eu já mostrei ele que eu queria mostrar. Deixa eu só encerrar ele aqui, que eu fechei ele, mas ele não encerrou. Ele está tocando ainda aqui no background. Aquele aqui. Pronto, agora sim, encerrei ele. E vamos lá. Bom, então temos nosso cenário aqui, a gente vai começar a fazer algumas coisas aqui sobre ele, mas antes disso, vamos fazer alguns comentários sobre o que rolou aí nessa semana a respeito aí da inteligência artificial. Alguns feedbacks sobre o último vídeo, o pessoal reclamando um pouco do MCP, onde o pessoal estava falando, pô, mas eu não sou desenvolvedor, o MCP parece algo legal, vou deixar de aprender MCP. Então, olha, se você não é desenvolvedor e você está na dúvida se vale a pena aprender MCP, eu diria que não. Eu peguei até um vídeo aqui para mostrar que tem conteúdo sobre isso. É muito melhor se você não é desenvolvedor, você tentar entender o que é uma API e como que usa a API, quais são os paradigmas. Eu até peguei um post aqui desse tal de Bero, desse meu nome é Bero, que ele tem um conteúdo bem simples de entender. Ele até colocou aqui, né, o que são APIs para crianças de 4 anos de idade. Bem simples de entender os comandos, o que é, como que faz. Que se você não é desenvolvedor, é muito melhor aprender API do que aprender MCP. Porque se você aprende API, você consegue lidar com MCP. Se você aprende só MCP, dificilmente você vai conseguir lidar com várias outras APIs. Né? Então tem que ser mais inteligente. E como eu falei, no YouTube não vale a pena você confiar em tudo que você encontra no YouTube, porque infelizmente a audiência é um produto. Então, como está no hype, e MCP, tem gente falando que MCP, meu Deus, e não é tudo isso. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque tem gente aí que o produto é lançado ontem, o pessoal já começa a usar hoje como se fosse, né, a última coisa obrigatória. A gente vai dar uma olhada sobre isso aqui também nesse vídeo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu selecionei aqui,
Será que travou aqui? Eu não sei se foi o meu navegador que travou ou foi o programa aqui de gravação. Acredito que foi os dois. Aqui um outro exemplo é quando vocês vão pensar, porque a gente quando está dentro de uma bolha tem que tomar cuidado porque parece que está todo mundo falando de ChatGPT, que é incrível, que é maravilhoso, só que a maioria das pessoas, o povão mesmo, não tem ideia exatamente do que é a inteligência artificial ou como que você usa ela. Peguei um exemplo aqui de uma postagem, a pessoa que falou que assinou o ChatGPT Plus. Aí você pensa, pô, que legal, o que ela está fazendo? Mapa astral, tarô, interpretar sentimentos de mensagens do WhatsApp. Ou seja, é um poder de processamento que a pessoa está usando para coisas triviais do dia a dia. E a maioria do povão mesmo, está usando para isso. E aí eu estou falando isso porque, se você pegar, eu até peguei um link aqui, ó, de um servidor que o pessoal está alugando para usar treinamentos de inteligência artificial. Olha os preços que estão sendo cobrados: $2,39 por hora. Imagina você ter um negócio que você vai ter seus centenas, milhares de pessoas acessando e você ter um custo desse. Tá? Então tomem cuidado com essas soluções mirabolantes que estão falando por aí. Nossa, é incrível, é maravilhoso, sendo que esse negócio não é escalável. Todo dia sai produto novo, sai um site novo que fala que tem uma nova e super, hiper, mega inteligência artificial, mas não adianta ficar empolgado e começar a usar um produto que foi lançado ontem, porque o youtuber XYZ falou que é incrível e revolucionário, e você moldar todo o seu negócio em cima disso. Porque uma hora ou outra você vai levar um tombo quando você ir para o mercado, para o mundo real e perceber que é bem mais caro do que deveria. Ah, então não é para usar inteligência artificial? Não, claro que é. É para usar. Porém, usando com estratégia, com inteligência, para não pagar caro por coisa que você não tem como manter ou escalar. Né? Então tem muita gente que está entrando em ciladas achando que, nossa, eu uso aqui no meu computador e funciona muito bem, mas aí quando você vai usar para valer no mercado, será que vai conseguir usar? Provavelmente não. O custo não se paga. Né? Então tem que ficar esperto com isso. Aqui tem uma outra postagem aqui daquele mesmo que eu citei no último vídeo, né? Que ele está falando aqui que a janela de contexto é um problema real ainda não resolvido dos modelos. Mesmo que vendo janelas altas, mais de 1 milhão de tokens, toda LLM tem uma perda progressiva de eficácia a partir de 32 mil tokens. Por que estou falando isso? Porque só esse mês até agora eu já escrevi mais de 3 milhões de tokens. Como eu sei, tem uma ferramenta de commit, que ele colocou aqui a ferramenta dele, que faz a contagem de tokens. No mês passado foram 5 milhões. Isso significa que de tudo que eu produzi nesses últimos 2 meses, 8 milhões de tokens, uma LLM conseguiria interpretar menos de 12% disso. Eu achei relevante essa postagem para mostrar para vocês, porque nos outros vídeos aqui da série vocês perceberam que quando a gente está com a janela de contexto muito grande, ou quando o site que a gente estava usando já estava com um bom tempo ali alimentando aquele chat, ele realmente perde bastante a qualidade do que ele está fazendo. A gente viu isso na prática, né? Então achei relevante mostrar isso aqui para vocês. Uma outra coisa que eu achei curiosa também, um artigo muito bom aqui do Marketing ID, que ele fala sobre a mudança, né, do SEO quando você está pensando nesses motores, né, de inteligência artificial e como que isso tem um risco de acabar com a internet da forma como conhecemos. Por que eu digo isso? Se você vai fazer uma pesquisa há, sei lá, 5 anos atrás, há 10 anos atrás na internet, você ia encontrar alguns sites e esses sites você acessaria aquela página, você consumiria aquele conteúdo, você indicaria aquele link para outras pessoas e por aí vai. E para quem é desenvolvedor, vai colocar um site no ar, alguma coisa do tipo, pensar no SEO para que seja bem ranqueado no Google e coisas do tipo. Até mesmo esse conteúdo. Teve até uma pessoa que comentou assim, por que você não escreve um artigo sobre isso? E não vale a pena escrever um artigo mais hoje na internet. Eu poderia abrir um blog, colocar um site. No próprio site da fábrica de plugins tinha uma seção de blog, né, que tinha alguns artigos técnicos lá dentro. A gente resolveu tirar isso porque a gente acaba dando dinheiro para essas empresas de inteligência artificial. Por que eu digo isso? Porque quando a pessoa vem no ChatGPT ou qualquer outra empresa de inteligência artificial, seja a Cloud, seja o Grok, e você faz uma pesquisa, ela vai referenciar o conteúdo. A referenciar seria gentileza, né? Ela vai pegar o conteúdo que está aí na internet e vai colocar dentro aqui da resposta do chat, agregando valor só para ela. Eu fiz um exemplo aqui, ó, onde eu coloquei que eu quero pesquisar sobre imóveis com um determinado valor de aluguel. Coloquei algumas características dos imóveis que eu quero. Então eu quero que sejam só casas,
quantidade de quartos, o valor máximo do aluguel e por aí vai. Que antigamente eu teria que entrar em vários sites, como, sei lá, Imóvel Web, o LX, Quitandar, e ficar pesquisando sobre isso. E esses sites gostavam que a gente entrasse, filtrassem, fizessem os filtros, porque nesses sites você pode pagar para o seu imóvel aparecer na frente, coisa do tipo. E eu vim no ChatGPT com 4O, fiz uma pesquisa, ele perguntou algumas coisas para mim aqui sobre os tipos de resultados que eu queria receber. Ele fez uma pesquisa para mim mostrando quais eram esses imóveis, inclusive fazendo um cruzamento de dados com as cidades que seriam bem interessantes, além usando as regras que eu coloquei, mas também comparando dados para saber se a cidade tem infraestrutura, dados sobre violência da cidade, coisa do tipo. Eu não precisei acessar o Quitandar, o LX, nenhum outro site. Ele me deu todos os resultados aqui, me deu as cidades, por que as cidades são boas, e depois ele me fala aqui as considerações finais, e depois me deu os principais anúncios, né, de cada uma dessas cidades aqui. Então, por exemplo, gostei de Pato Branco, por exemplo. Tem um link aqui para me ver diretamente o imóvel que eu queria. Então, ou seja, eu não entrei nesse site. Agora, é justo que, por exemplo, eu vou assinar o ChatGPT, vou pagar os $20 ou os $200 do plano do ChatGPT, porque ele vai me dar esse resultado e o site em si, de onde ele está pegando esse conteúdo, não receber nada? Eu não acho justo. Por isso que aqui na fábrica de plugins tiramos o menu de artigos. Porque imagina, a gente faz um artigo super legal contando sobre alguma coisa e ao invés da pessoa entrar no site da fábrica de plugins e fazer uma pesquisa e a partir do site ela entender que quem está agregando esse valor para ela é a fábrica de plugins, ela na verdade ela não sai do ChatGPT, tem a informação que ela precisa e boa. Então, você acaba que você não faz sentido você produzir conhecimento para colocar publicamente na internet e você só faz sentido colocar na internet algum conteúdo que seja relacionado a vendas, né? A conseguir talvez uma potencial venda. Inclusive, a estratégia aqui de marketing da fábrica de plugins foi alterada por causa disso. Exemplo, se eu entrar em qualquer plugin aqui da fábrica, vamos pegar aqui um plugin de... deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o de rifa, por exemplo. Quando eu entro aqui no plugin de rifa da fábrica de plugins, aí a gente tem aqui o título, subtítulo, preço. Temos um vídeo aqui que demonstra as funcionalidades do plugin. E aí, logo aqui embaixo, a gente colocou várias listas sobre o que é o produto. Tá vendo? Tem um A5 aqui embaixo tem outra lista. Por que a gente colocou em lista, ao invés de colocar o conteúdo corrido ou o conteúdo de qualquer outra forma? Porque quando a gente pega esses tipos de artigos aqui, ó, ele faz uma comparação. Porque é diferente do Google, por exemplo, que você teria que colocar as palavras-chave, um texto que é preparado para SEO, as inteligências artificiais conseguem ler de uma maneira mais fácil esse conteúdo, né? E olha só que interessante. Aqui nessa primeira coluna são os conteúdos que são mais lidos pela inteligência artificial e aqui conteúdos que da busca orgânica, né? Ou seja, Google, Bing, etc. Repara que quando você vai no Google, você tem aqui os conteúdos, os tipos de conteúdos, né, bem mais distribuídos. E quando você vai para inteligências artificiais, você não tem isso. Ó. Você tem aqui só alguns resultados, mas as listas são os que mais vão ser recomendadas por ela. Tanto que a gente pode fazer esse teste aqui. Ó. Se eu vier aqui, por exemplo, escrever um novo chat e vou colocar aqui, estou procurando empresas especializadas em desenvolvimento de plugins para WordPress e WooCommerce. Pode encontrar as melhores empresas para mim, focadas no Brasil. Ele vai fazer as pesquisas ali na web para falar o que ele encontrou e tudo mais. Ele deu uma resposta aqui antes mesmo de trazer o conteúdo, né? Olha que interessante, essa do mapa aqui é nova. Eu não lembro de ter visto algum outro momento ele já exibindo mapas aqui, né? Quem será que é o motor de mapa que eles estão usando aqui? Usando o OpenStreetMap. Interessante, não quiseram usar nem o Google, nem o Apple Maps. Usaram o OpenStreetMaps.
Para o Brasil isso que pode ser um problema, porque no OpenStreetMaps vários CEPs do Brasil não são encontrados. Mas enfim. Ó, vamos ver os resultados que ele encontrou aqui, ó. Então ele me deu aqui, ó, APIC. Nossa, mas o scroll fica meio segmentado aqui, eu não consigo fazer o... Não consigo fazer o scroll sem deixar o mapa fixo, tá vendo? Isso aqui eu não achei tão bom, né? Eu queria ver mais espaços aqui, eu não consigo, eu tenho que ver certinho aqui, ó. Aí ele me deu aqui a APIC, me deu aqui a Zion, Estúdio Visual, a W Plugin, Fábrica Web, Link Nacional, etc. E tem as fontes aqui que ele encontrou. Tá vendo? Agora, perceba que agora eu vou colocar especificamente sobre o produto que eu quero encontrar. Estou procurando um plugin de rifa para WordPress e WooCommerce que tenha funções como números aleatórios, sorteios, exportação para Excel, qualquer coisa assim. Pode me indicar? Vamos ver se ele vai colocar o mapa de novo. Agora não faria sentido ele colocar o mapa, né? Vamos ver o que ele vai apresentar. Ele vai dar os resultados aqui agora. Ó, repara que agora um dos resultados que ele exibiu, ó, foi um plugin da própria fábrica de plugins. Por que esse resultado apareceu? Por causa dessa segmentação que a gente colocou aqui de listas. Porque elas enxergam melhores listas do que outros conteúdos. E repara que daqui dos produtos que ela encontrou, ó, travou aqui a página do ChatGPT. E foi só a página que o navegador não travou. Ele estava escrevendo, eu acho. Repara que aqui todos os resultados que ela encontrou são da fábrica de plugins. Tá vendo? Ela pegou as informações aqui que o plugin tinha, ó, tá vendo? Tudo isso aqui vem da própria fábrica de plugins, ó, tá vendo? A fábrica de plugins e tal. Ela pegou aqui valores de combo, pegou até um vídeo do YouTube e conseguiu fazer a segmentação. Aí vamos colocar outra aqui, né? Ó. Agora queria um plugin de entrega, frete, que fosse baseado em distância em quilômetros entre dois CEPs. Aí vou frisar aqui, né, para ele não esquecer que ainda estou falando de WordPress e WooCommerce. Ele vai fazer a pesquisa ali. Eu acho que ele não entendeu o que eu quis fazer. Que ele, em vez de fazer a busca por produtos, eu acho que ele... Ah, tá. Ele foi. Achei que ele tinha ido atrás de... Ele tinha ido atrás do código em si, né? Não, ele foi fazer lá atrás dos plugins. Aí deixou esse WooCommerce Distance Rate Shipping, Distance base de Shipping Rates for WooCommerce. Ele travou. O ChatGPT tá meio ruim hoje, ó. Ele travou. Distância baseada de Shipping Calculator, considerações para o Brasil, ó. E ele encerrou aqui a busca. Não. Agora, ele não conseguiu. Se eu colocar aqui, deixa eu ver. Não tem nenhum plugin de entrega por KM. Eu vou fazer uma comparação com o Google. Depois, vou até pegar isso aqui enquanto está pesquisando ali, ó. Vou colocar aqui, ó. Entrega por KM para o e-commerce. Ó, repara, ele deu aqui resultados do YouTube, são tudo da fábrica, tá vendo? Mas veja que o primeiro resultado aqui, ó, esse taxa de distância do e-commerce para envio e tal, ele traduziu automaticamente, mas ele usa outros critérios para fazer a pesquisa. Repara que aqui ele colocou a extensão do e-commerce distância rate shipping, que ele traduziu, e depois ele pegou aqui como segundo resultado o plugin da fábrica. Tá vendo? O plugin entrega por KM utiliza a API do Google Maps para calcular a distância entre um CEP e outro. Né? E aí já está aqui o texto que ele pegou da própria fábrica, né? Que tem aqui, ó. O entrega por KM. Ele reconsiderou esse tipo de texto aqui, já até colocou o preço aqui junto. Na pesquisa que o ChatGPT fez, ó, deixa eu ver se ele terminou. Tá bem ruim o ChatGPT hoje, tá meio lento. A página tá travada, tá congelada, ele deve estar...
pensando aqui ainda. Olha lá, finalmente ele terminou. Aí agora ele pegou como primeiro resultado aqui, ó, o entrega por KM da fábrica de plugins. Mas claro, você viu que eu tive que dar uma forçada para ele entender qual o produto que eu estava pegando. E ele pegou a lista aqui, ó. Tá vendo? Cálculo de frete, configuração, definição de distância, etc. Isso aqui, se você for olhar, ele está usando para vendas, faz sentido. Pô, legal, se eu quiser comprar, eu vou aqui e faço a compra. Né? Ele pegou outra que a gente já tinha visto, tem até um comparativo aqui, ó. Esse aqui ele fez um comparativo entre os dois, ó. Deixa eu ver qual a diferença. Ele está falando aqui que esse aqui só faz a distância Matrix, aqui faz o Google Maps ou Harvard Sign. A diferença de um para outro é que aqui ele considera a rota, né? Aqui ele considera só o ponto literal. Né? Configuração de faixa por km, valor por km, taxa mínima de serviço, exibição de distância no checkout, compatibilidade com temas, suporte. Mas o preço faz muita diferença, né? Porque aqui está R$ 195,99 pagamento único e aqui está $99 por ano. Né? Então o preço faz muita diferença, que ele terminou a conclusão. Para a venda, faz sentido. Pô, legal, quero que ele faça essa comparação mesmo e mostre para o eventual cliente que o meu aqui está mais barato. Agora imagina que eu tivesse feito um artigo, por exemplo. Inclusive, esse artigo que eu encontrei aqui, eu fui atrás dele. Porque eu fui perguntar no próprio ChatGPT, ele pegou essas informações, entregou aqui na página, mas se eu não clicasse no link, eu não teria visto. Né, onde ele fala aqui um artigo muito bom, inclusive eu coloquei na referência aqui do vídeo esse link, né? Só que ele não colocou automaticamente. Então, ou seja, essa pessoa aqui, essa empresa, essa marketing.id.io, alguém escreveu esse texto aqui. Deixa eu ver o nome aqui do autor. Acho que o autor está lá em cima. Acho que o autor está lá em cima. Aqui, ó, escrito pela, né, Rebecca May. Ela fez essa escrita aqui. Ela não quer agregar valor ao ChatGPT. Eu aposto que ela preferiria que o artigo que ela escreveu, se é para dar algum mérito, para ela. E, infelizmente, ele pega esse conteúdo e joga aqui e você não tem esse acesso. Agora, faz sentido você publicar um artigo na internet, sendo que isso vai agregar valor para o ChatGPT ou para outra inteligência artificial? Não faz sentido. E isso vai acabar tirando muitos artigos de produção de conhecimento da internet. E aí é um problema, porque imagina que você, para fazer uma pesquisa, você dependa exclusivamente da inteligência artificial. Então, se a inteligência artificial preferir não exibir uma informação, aquela informação para de existir. Isso hoje. Imagina daqui, sei lá, 1 ano, a 2 anos, como que não vai estar. Né? Então, é algo que a gente tem que pensar. Bom, lembrando que todo esse vídeo aqui tem o apoio da Fábrica.ai. Se você já desenvolveu um produto com inteligência artificial, mas está com medo ou com receio sobre como colocar isso no comércio, no mercado, como explorar isso comercialmente, ou você já está com ele pronto, mas quer que alguém faça uma avaliação para ver se ele está seguro, se está maduro, ou se você só quer ajuda mesmo para colocar no ar, porque tentar subir um aplicativo na Google Play ou na App Store pode ser bem complicado, mas o pessoal aqui da Fábrica aí está preparado para isso. O link da descrição da fábrica está aí na descrição do vídeo. Bom, agora vamos voltar para o nosso amigo aqui. Deixa eu fechar esse monte de páginas aqui. Vamos voltar aqui para o nosso amigo, que a gente vai tentar ajustar e fazer mais coisas aqui nele, né? Bom, os botões aqui que estão funcionando, né, que a gente viu da última vez. Ele faz aquele golpe lá que a gente já tinha comentado. Mas vamos trabalhar aqui em outras situações. Eu não vou dar o contexto, vou voltar naquela conversa, vou criar uma nova conversa, tá? Porque eu quero que ele fique atento aos itens que a gente está fazendo e não acabe se perdendo, né, em outras sessões ou coisas que ele tente fazer ali. Deixa eu ver se meu código aqui está aberto. Não está aberto, eu vou abrir ele aqui. Vou abrir aqui o meu... para a gente dar sequência aqui. E é o ChatGPT 3, né? Que é a versão que a gente estava trabalhando aqui nele, né? Deixa eu ver, é isso mesmo. Legal, então eu vou copiar esse código aqui. Vou mandar para ele aqui. Vou colocar aqui, estamos trabalhando nesse código aqui.
E agora precisamos fazer algumas inclusões. Inclusões. Vamos colocar aqui o código. Quais são as inclusões? 1. Precisamos de um botão chamado alterar ângulo, que altera o ângulo verticalmente da nossa peça. Por ela ser uma peça isométrica, ao clicar nesse botão, vamos inclinar alguns graus verticalmente a perspectiva. Ao clicar no mesmo botão novamente, a perspectiva volta ao normal. Outra coisa que a gente já vai começar a fazer aqui é porque tanto a questão do tamanho do cenário, né, que hoje aqui está com 128, como também a questão das elevações que a gente vai começar a fazer, a gente não faz sentido ficar toda hora mexendo no código para fazer isso, né? Então a gente vai criar um array de configurações, onde nessas configurações a gente já vai colocar a quantidade, né, de tamanho, né, da tela, e também as quais células vão ter, né, as elevações. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, não é isso que a gente vai fazer, mas por exemplo, vamos colocar aqui, eu chamo aqui de configs. E aí imagina que dentro desses configs fosse algo como, por exemplo, ele não vai fazer assim, né, mas eu vou fazer, por exemplo, 1, né, e aí eu poder fazer que o valor correspondente dela vai ser, sei lá, 0 de elevação, né? Aí eu posso colocar 1, 2, 3, etc., o valor que eu quiser. Que aí, quando a gente precisar mudar dentro da lógica do jogo, a gente já vai ter, né, toda a configuração em um único local, né, para poder fazer isso. Eu não vou mexer agora na elevação, porque eu sei que é algo que ela vai se embananar, então eu vou com calma e vou falar primeiro dessas configurações. Aí eu vou colocar aqui 2. Quero mudar o padrão, travou de novo. Quero mudar o padrão como definimos as configurações iniciais como tamanho e quantidade de células. Quero um array que contenham essas informações, porque futuramente vamos adicionar diversas outras configurações de inicialização, né? Então, por hora, a gente vai fazer só essas duas aqui, né? Eu vou ter que colocar aqui 3. Seguindo a lógica do item 2, já defina o novo tamanho total da peça para 512 posições. A gente vai ver se ele vai fazer certo isso, né? Porque se ele colocar 512 nas configurações, a tela vai aparecer com as 512 posições aqui, e ele vai colocar o botão do ângulo, que vai só mudar a inclinação levemente, né? Sem mudar nas outras funções. Eu vou até frisar isso, né? 4 demais funções não devem ser alteradas. Não devem ser alteradas ou modificadas. Aí tem que ser bem específico. Demais funções presentes no código não devem ser alteradas ou modificadas. Estou dizendo isso porque eu mandei o código aqui para ele entender que não é para ele mexer nessas funções. Que você coloca assim, demais funções não devem ser alteradas, para ele não entender que, tipo assim, então a 1 e a 2 não é para alterar. Não, é para fazer só essa daqui. Igual aquela piada do programador e o leite, sabe? Como que é? Piada, programador, leite. Aqui, essa daqui, né? Que ele, às vezes o ChatGPT faz igual
essa piada aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui mesmo. A esposa do programador disse: vá ao mercado e traga 1 litro de leite. Se tiver ovos, traga 6. O programador voltou com 6 litros de leite. Então sua esposa disse: programador, por que você me trouxe 6 litros de leite? E o programador respondeu: eles tinham ovos. Né? Então aquela coisa, né? Você vai ao mercado e traga 1 litro de leite. Se tiver ovos, traga 6. 6 o quê? Ovos. Mas aí no raciocínio lógico, estrito, né? Beleza, vai ao mercado e compra 1 litro de leite. Se tiver ovos, traga 6. Como a gente não especificou, ele, né? Então às vezes o ChatGPT vai por esse caminho, né? Infelizmente. Já passei as regras aqui para ele e agora vamos ver se ele vai conseguir fazer aqui. A gente viu que ele está meio lento hoje. Então vamos ver aqui o que ele vai fazer. Ele falou que entendeu, né? Vamos ver como que ele vai executar. Eu vou pausar o vídeo enquanto ele está fazendo, né? Para o vídeo não ficar tão longo enquanto a gente espera ele fazer o processamento. Olha, ele terminou, né? Ele falou que fez aqui, né? É engraçado que ele nem fez aquele preview, né? Que geralmente ele coloca aqui para a gente poder visualizar. Eu olhei o código meio por cima, aparentemente ele manteve, né, o que a gente tinha pedido. Vamos copiar aqui, mas aí qualquer coisa a gente desfaz, com essa versão aqui 3 é a mais completa que a gente tem até agora. Vamos atualizar aqui a página. Ele colocou aqui, ó, as nossas 512 posições, né? Uma coisa que eu notei com essas 512 posições é que a performance da página já teve foi degradada, ela ficou bem mais lenta, não está fluida, né? Provavelmente pela quantidade de posições, né? Que ele talvez para fazer esse cálculo e renderização aqui delas, ele não é assim exatamente tão leve, né, para fazer. Claro, é uma quantidade absurda que a gente colocou aqui de posições, né? Mas faz sentido para a gente poder testar e ver ela funcionando ali, né? Vou até diminuir o zoom aqui, ó, para a gente ver como ela está, ó. A rotação. Mas ele alterou a rotação, né? Porque repara que ao invés de alterar só as casas, igual ele estava fazendo, agora ele está alterando a peça literalmente de novo, né? Ele ignorou totalmente o que eu tinha falado para ele, não mude o que tinha que mudar. O ângulo aqui não funciona. Ó. Ele muda as peças de posição, tá vendo? Ou seja, esse cara aqui que foi pegar ali não fez direitinho, não está fazendo bem o que ele tinha que fazer aqui. Vamos ver como ele declarou aqui o nosso array. Ele fez aqui as configurações, né? Ó. Colocou aqui 40, 32 colunas por 16 linhas, né? Que ele colocou aqui. Eu vou diminuir aqui. Eu vou fazer um 8 por 8. Só para a gente ver aqui a performance, né? Se era isso mesmo. Afetou a performance assim, ó. Quando eu coloco um 8 por 8, ele faz bonitinho. Não agride tanta performance assim. Ó, e a rotação que eu achei que estava incorreta, na verdade está certa ainda. Só o ângulo que está errado, né? Que ele muda ali o ângulo meio estranho. Mas a rotação está certa. Eu acho que quando o número de colunas e linhas não são os mesmos, é que ele não consegue manter as posições e acaba fazendo de uma outra forma. Vou confirmar isso, ó, fazendo um 8 por 4. Aqui nas configurações, ó. Então eu tenho agora um 8 por 4, né, bem menor. Vamos rotacionar, ó. Aí ele gira, ele troca a peça, faz a peça girar inteira, né, em vez de fazer só o que ele já estava fazendo. Então é até interessante a gente saber disso, né, que ele consegue fazer bem, né, o que tem que fazer, mas ele, desde que seja um quadrado perfeito, né, porque senão ele se perde ali para fazer essas opções. Deixa eu atualizar aqui. Ao mesmo 16 por 16 a performance não foi afetada, né? E a rotação funciona dentro ali do que ele quer fazer, né? Beleza, agora o ângulo que, né, não deu certo o ângulo aqui. Tá errado o ângulo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, o item 1. Tá, vamos falar aqui sobre o item 1, que o item 1 ficou errado. O item 1 ficou errado. Primeiro que o ângulo alterado foi muito. E depois que cada célula saiu de posição.
elas precisam manter a fidelidade da peça como um todo, mesmo quando o ângulo for alterado. Ele falou aqui, então, mas ele colocou o ângulo 1 vezes 6, só que ele não colocou nas configurações. Eu não pedi para ele fazer isso, né? Mas seria interessante que ele fizesse isso, né? Aqui onde ele faz a alteração, tá vendo? Exatamente. Ele estava considerando só o ISO Y, né? Agora vai considerar os dois. No cálculo geral, que ele colocou como LET aqui, não. Onde está fazendo esse cálculo? Aqui. Eu tenho uma constante ISO X e um ISO Y aqui. As duas ele vai colocar como constante, mas aqui ele não tinha colocado, né? Por causa da multiplicação, eu acho. Tá. Vamos arrumar aqui a função drawTitle, que é essa aqui que eu tô. Ele mandou só dessa função? Foi só dessa função que ele mandou o código aqui. Então vamos removê-la. O raciocínio aqui do conceito até faz sentido, porque ele estava considerando só o y, né, para fazer o cálculo, e agora está considerando o x também para fazer essa consideração. Se ele quer manter as posições iguais, faz sentido ele saber as posições dela, né? Vamos ver se isso vai dar resultado. Deixa eu ver se ele falou mais alguma coisa aqui. Beleza. Ele mudou o ângulo para quanto, já que estava vezes 0,6? Ele manteve o 0,6, por mais que eu tenha dito para ele que, né, não tinha ficado bom. Tudo funcionando aqui como deveria. Scroll, beleza. O clique. O clique continua funcionando. Rotação continua funcionando. Vamos alterar o ângulo. Boa, o ângulo está sendo alterado agora como deveria, só que ele altera de um jeito meio espalhafatoso, né? Vamos corrigir isso, vou mudar aqui, em vez de ser 16 por 16, vou mudar aqui para um 5 por 5. Só para a gente poder ver melhor ali como que ele está fazendo isso. Legal, ângulo. Tá. Vamos diminuir por a metade. 0,6, vamos para 0,3 só de ângulo. Rotação aqui está funcionando. Boa, ângulo. Ah, não, quanto menor o ângulo, mais ele vai deixar chapado ali, ó. Não, vamos trabalhar então com 9. 9 foi muito pouco, então vamos considerar um 7. Acho que o 7 está ok. Boa, o 7 está ok. Legal, agora a gente vai trabalhar com elevação. Legal, deu certo. Eu só defini a elevação, a mudança de grau da perspectiva ISO Y para 0,7 ao invés de 0,6, né? Que é o que eu fiz ali. Tá. Agora a gente vai começar a trabalhar com a elevação, né? Agora precisamos trabalhar na altura
das células. Quero definir no array de configurações a altura das células. Por padrão, o normal é 0. As que eu definir com algum valor diferente, elas devem ter uma altura correspondente. Exemplo, aí eu vou colocar aqui, né, que a 1 igual a 3. Aí eu vou colocar aqui 3 blocos de altura. A 2 igual a 2 blocos de altura. Aí 3 igual 3 igual a 5 blocos de altura. Aí aqui eu só vou mudar aqui, vou colocar para sei lá, 7. Os blocos que eu não informar o valor da altura, o padrão é a altura normal 0. Essa nova lógica não deve alterar os demais comportamentos, inclusive aquele de deixar a linha atualmente clicada ativa, né? Que mesmo que a linha esteja mais elevada, né? Um bloco daquela linha estiver mais elevada, mandei aqui para ele e ele vai pensar. Vou pausar o vídeo aqui enquanto ele pensa. Olha, ele terminou. Achei bem engenhoso aqui o jeito que ele achou para fazer isso. Ele me deu aqui as configurações, né? Vamos pegar aqui as configurações. O bom do ChatGPT em relação ao Cloud, por exemplo, é que ele não vai ficar mandando o código inteiro toda hora. Ele está mandando só o que tem que ser alterado. Então vamos mudar aqui, ó, ele mudou aqui a função para colocar o grau, ó, de elevação, beleza? E aqui as alturas, né? Ó, a 1 vai ser com 3, a 2 vai ser com 5. Eu vou colocar uma aleatória aqui, sei lá, que a 7 vai ter o tamanho de 5 também. Vou fazer 2 colunas ali. Só para a gente ver ali se ele está fazendo certo mesmo. Beleza. Depois ele mudou a função drawTitle. Beleza. Vou tirar essa função aqui então. E é bom que ele colocou, eu não tinha pedido para ele fazer isso, mas ele tirou as configurações do ângulo, né? E colocou ali, tirou aqui da função e colocou ali, né, nas configurações gerais. Beleza, a função está aqui, deixa eu só dar uma olhada nessa função para ver o que ele fez. Ele ficou fora ali de... ele tá pegando ali... eu acho que aqui, no jeito que ele está fazendo, ela vai sair da posição. A peça vai ficar parecendo que elas estão soltas. Se eu entendi ali a conta que ele está fazendo. Depois a gente vai mudar a função ShadeColor. É uma função nova? É uma função nova, ShadeColor. Vou colocar ela aqui antes do drawTile. Função ShadeColor. O que será que essa função faz aqui? Ela pega o bloco e adiciona a cor. Pelo que eu entendi aqui, ela fez um jeito mais complexo possível de pintar a coluna da célula que ele está, se tiver com a altura maior que 1. Né? Tinha jeitos mais simples de fazer essa matemática que ele fez ali. Bom, vamos lá. O que ele sugeriu aqui? Quer que eu também ajude a criar um preset de cenários diferentes para criar configurações tipo cenário 1, cenário 2? Não precisa. Vamos testar então. Vamos ver como ficou. Ele fez uma altura negativa. O que ele fez ali? Deixa eu ver. Aqui, deixa eu diminuir aqui isso aqui. 5 por... Não, tem que pôr 7 pelo menos, porque...
Tá, elas estão para baixo. Ele fez, ó. Só que elas estão para baixo. Lá, tá vendo? Até a rotação tá funcionando mais ou menos. É, ele fez certo, só que ele colocou elas para baixo. Não sei por que ela colocou para baixo, né? Elas estão para baixo, ao invés de estar para cima. Até que ele se saiu bem. Saiu quase certo. O único problema é que a altura ficou para baixo da peça, ao invés de para cima, como se fosse uma pilastra. Será que se eu colocar negativo aqui ele faz ao contrário? É uma gambiarra, né? Mas se funcionar. Não, ele simplesmente não consegue fazer. Ele ignorou e não fez. Qual é a solução então para o seu problema? Ah, ele tem um mais igual aqui, ó. Que inusitado. Aqui, pode autorizar o drawdown, só mudou isso, né? É, ele só mudou isso. Eu vou precisar mudar tudo. Vamos ver se ele conseguiu fazer. Tá fora, né? Não, eu entendi o que ele fez. Ele fez certo, só que ele fez os dois ao mesmo tempo. Ele jogou a altura. A altura tá certa, ó. Tá vendo? 3,7 tá aqui, ó. E 1,7 tá aqui. Só que ele jogou aqui embaixo também. É isso que tá errado, né? E elas estão sem preenchimento, que elas teriam que ter preenchimento. Mesmo com a alteração, ainda assim, a célula com altura está indo para baixo. 2. Apesar de agora o topo da célula aparecer com a altura correta, a coluna dela, não vou usar a coluna, a extensão dela está invisível, dando uma impressão ruim. Idealmente ela precisa ser preenchida com a mesma cor da célula. Tem mais alguma coisa para alterar? Acho que por hora é isso, que ele tem que corrigir esses dois itens, né? Não é que ele fez, ó, mas aí como tá invisível a gente consegue ver ainda o verso, sem contar que ele continuou fazendo aqui o... Eu nem vou ser preciosista para falar para ele arrumar isso aqui, porque teoricamente isso aqui não existe, né? Ela deveria ser só aqui. Uhum, é isso mesmo. Uhum. Vamos mudar aqui a draw tile. E ele alterou só a draw tile.
Essa técnica que aplicamos é como se fosse um extrude manual do Canvas 2D, simulando volume de forma leve. Você pode, inclusive, mais para frente, fazer o modo altura animada, crescendo o bloco suavemente. Isso aqui a gente não vai precisar, porque como a ideia, isso aqui é um cenário, o bloco não vai mudar de posição, né? Ele vai começar sempre com o mesmo padrão. E ele até sugeriu aqui texturas, mas a gente não vai mais ter isso agora. A função shade color, que eu já tinha mandado no código, continua servindo, sim, que tá tudo certo. Vamos lá. Atualizei aqui o código já, vamos ver como é que vai ficar, se vai dar certo. Tá quase, né? Ele pintou não todos os lados, né? Ó, ele pintou algumas paredes. Nossa, aqui ficou estranho. Aqui. O que aconteceu? Não, 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 não. Tá errado. Totalmente errado. Não, tudo errado. Vamos lá assim pra ver se ele entende. Quer dar essa impressão, né? Ó, que aqui ele tá com essa parede aqui pintada, mas as da frente não. Que até o clique tá meio estranho. Aqui na 3.7 aqui, ó. Ó, parece que eu não consigo clicar nelas exatamente. Ó, repara como a 3.7 está fora do lugar, a parede pintada. O problema está aqui na parede. Ó. O 3.7 aqui, se eu for fazer ignorar essa linha preta, ele está certinho aqui. Ó. Pá, pá, pá. Mas a linha preta ela está saindo aqui do ângulo que a cadeira vai fechar e está se mantendo aqui para cá. Semelhante a essa daqui, ó, que ela está certa, ela está no lugar errado. Novamente o Draw Tile, foi que ele alterou. Não, totalmente fora. Elas continuam sem pintura e fora do lugar. Ele não entende, mas eu vou mandar um print para ver se isso vai ajudar de alguma coisa. Porque eu já fiz essas comparações, ele não consegue ler direitinho a imagem. Escrevi cilindro em vez de cilindro. Acho engraçado essa prepotência dele, né? Não como corrigir de verdade. Como se, não, agora vai, agora tá certo. Vou pausar aqui e já volto. Ele terminou, vamos ver aqui. Deixa eu ver o que a pergunta fez. Quer que eu também desenhe uma pequena frente?
pequena... Não entendi que seria uma pequena frente que ele colocou ali. Pequena frente. De novo ele mudou só a draw tile. Deixa eu dar uma olhada nesse código que ele está fazendo aqui. Entendi, por isso está ficando errado. Que ele está considerando que ele vai pegar aqui a parede da direita, parede da esquerda, né? E aí depois já vai pensar do topo, coisa do tipo. Só que aí, se ele for fazendo esse raciocínio, sempre vai ter dois lados, né, que vão ficar sem pintura. Olha lá, dito e feito. Porque ele faz a da direita e ele faz a da esquerda. E as outras duas? Paredes estejam preenchidas. Talvez eu tenha falhado em não colocar para ele o... Não, eu falei para ele... não falei o contexto, né? O que é isso que eu estou tentando fazer aqui. Ele vai mudar de novo a trabalho, porque aqui faltou, né? Ó, porque ele está fazendo aqui, né? Ó. Ele fez o topo, beleza. Aí ele desenha aqui a parede da direita e a parede da esquerda. De dois lados. Só que o quadrado, né? Para ser um cubo, né? Ele tem 4. Então ele teria que fazer a parede esquerda, direita de um lado, esquerda, direita do outro lado, né? E que ele faltou, provavelmente é isso que ele vai fazer aqui agora, né? Vamos ver aqui. Olha lá, parede direita, parede esquerda. Olha lá, e a parede da frente nova. Ele vai fazer, tá faltando um lado ainda. Ele fez 3 lados. Vai faltar um lado ainda. Porque ele vai fazer só mais uma aqui, vai ficar uma ainda sem preencher. Vamos mudar aqui. Vamos ver como ficou. O que ele fez aqui? Ah, não, peraí, que agora acho que ele chegou em um bom resultado aqui. Porque parece que ele colocou uma... Parece que ele colocou mesmo uma coberturazinha ali. Não, mas aqui ficou fora. Na hora de fazer a rotação, ele não consegue fazer a rotação e fazer o cálculo da onde deveriam estar as paredes. Que, por exemplo, o 3,7 aqui tinha que estar aqui, ó. E 1,7 tinha que estar aqui. Na posição inicial ele consegue, né? Mas depois nas outras ele não consegue. Eu vou trocar aqui. Aliás, trocar não, né? Eu vou avisar ele aqui. O que aconteceu? Uma sombra projetada no chão? Sombra projetada, não. Ainda está errado. Note que deveriam ser 4 paredes a serem preenchidas e não só 2 ou 3, já que estamos elevando um quadrado. A cor das paredes deveria ser a mesma cor aplicada no topo. Outra coisa errada é que na posição inicial as células com altura ficam na posição correta, mas se eu rotacionar, tem algo errado no cálculo, já que elas saem do lugar.
as células elevadas. Na imagem anexada está como fica quando eu rotaciono uma vez. Quando eu rotaciono uma vez. E depois quando eu rotaciono duas vezes. Repare como as posições ficam fora do lugar. Vamos tirar um print aqui da segunda também. Para ele corrigir. Vou pausar aqui enquanto ele faz esse cálculo. Ó, voltei, ele terminou. Ele tem um conceito bem interessante de entendimento, né? Ele falou assim, né? Você está certíssimo, um quadrado tem 4 faces, então pintar só 2 ou 3 faces está errado. Ele percebeu a rotação, colocou aqui como tem que resolver. O conceito que ele conseguiu entender foi bem preciso, né? Agora a aplicação que é um pouquinho mais difícil talvez, né? Ele acabou aqui? Acabou. Vamos copiar aqui. Agora, a prepotência dele é impressionante. Porque ele me deu aqui um exemplo, né, do código, mas depois ele colocou aqui, não, agora de verdade, agora, e tipo, ele tenta convencer no argumento mais do que propriamente no que ele fez. Né? Ele quer me convencer, não que ele testou e viu que... Né? Não tem como saber se está de verdade funcionando, se ele não testou. Bom, fiz as mudanças aqui na Drawtile. Copiar aqui. Vamos ver esse código que ele fez. Tal, nananã. Os 4 pontos principais. O top, base, já estava pintado. Parede direita, parede esquerda, parede da frente e parede de trás. Agora ele fez os 4, né? E aparentemente com a cor ideal do topo. Tá. Ele faz o topo depois por último, pensando na altura. Tá. E tá. Bom, tá mais coerente agora o código, né? O que ele colocou aqui? Quer que eu mande um pequeno ajuste para adicionar uma sombra projetada leve no chão para dar ainda mais realismo? Uma sombra projetada. Não vamos trabalhar com isso nada porque, né, a gente não está cuidando de cenário assim ainda de estilização. Vamos lá. Opa, agora sim temos algo aqui correto, né? Que ele colocou aqui, ó, né? Beleza, a cor funcionando, beleza, perfeito. Aqui ele fez perfeitinho. Beleza. Finalmente ele conseguiu fazer aqui as linhas, né? Certinho aqui. Vamos agora mudar o ângulo. O ângulo também continua funcionando, né? Tá meio matematicamente errado, né? A proporção ali, não sei se está... Mas que ele é chata, tá vendo? O item não deveria perder a altura se eu mudo o ângulo. Né? Ele está perdendo a altura. Né? Mas não é nada tão grave ainda. Vamos rotacionar. Tá fora, a rotação tá fora. A posição inicial ele até consegue fazer. Mas ó, depois que rotaciona ele perde totalmente. Ó. Ele não colocou aqui nada sobre isso não, né? Não, só mudou a Drawtile mesmo. Tá. Bom, ele conseguiu fazer uma das etapas bem, né? Que é a etapa aqui desses itens aqui. Deixa eu fazer uma no 8.1. É, 8.1
10. Boa, ele conseguiu fazer mesmo. Eu vou até colocar umas divisões aqui depois para eu saber a altura, mas por hora não é fundamental. Boa. Vamos falar aqui para ele que agora as paredes estão corretamente preenchidas, mas na rotação as colunas ainda estão saindo do lugar. Apenas na posição inicial é que elas ficam na posição correta. Vamos ver se ele consegue pelo menos arrumar isso para depois a gente tentar fazer as divisões aqui das linhas, né? Eu vou até mudar aqui um pouquinho o meu cenário. Vou fazer uma escadinha, né? A 1, 2, 3 vai ter 2 e a 1, 4 vai ter 1. Isso, fazer uma escadinha ali, ó. Que lembra do jogo lá que eu mostrei? Então já dá pra fazer aqui, sei lá, uma montanha, alguma coisa. Vou até fazer a mesma coisa aqui no 2. Copiar aqui essas aqui, eu vou fazer a mesma coisa no 2. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Eu vou fazer uma gracinha. Não, vou fazer uma gracinha aqui na 2, 4. Uma 2, 5. Com 1 também. Isso aqui ia ficar melhor na 1, 4 ali em vez da 2, 5. Então eu vou tirar 2, 5 daqui e mover para 1, 4. Que é 1, 5 na verdade. Né? Já dá para fazer uma gracinha. Vamos colocar um 3, 1 aqui. 3, 1. Opa, aqui é 1. Não, tem que ser um 3, 2. Aliás, 2 altura. Né? Aí 3, 2, 1. E a 4, 1. 1. É. A 3, 2 não fez. Ah, tá errado aqui, ó. Boa, aqui já tem uma carinha, né? Já tem uma como se fosse uma montanhazinha aqui, né? Já tá ganhando forma ali o nosso cara. Aqui só temos que corrigir algumas situações aqui do ângulo, né? Como a gente tinha falado. O que está acontecendo? Problema técnico. Atualmente, a projeção ISO X e ISO Y, a posição na tela é calculada assim. É verdade. A rotação altera a ordem de rotação. Isso já está certo. Mas a altura dos blocos não é rotacionada junto. Ela está sendo aplicada sempre na mesma direção. Ah, é. Então vamos lá. Ele colocou de novo isso aqui. Quantas vezes ele vai mandar agora de verdade nisso aqui, né? Bom, vamos ver. Se ele entendeu mesmo o que ele está tentando fazer. Vamos mudar aqui essa aqui. Aplicar aqui. Vamos aplicar aqui. Vamos atualizar para a gente ver se agora deu certo. Deixa eu ver só como ele terminou aqui a... Vamos ver, hein? Quer que eu também adicione um pequeno efeito de real, tipo luz vindo do canto superior esquerdo para as paredes ficarem levemente sombreadas, dependendo da rotação? Fica muito top, é muito top. Que isso? Visualmente, se você quiser construir um cenário realista. Não, porque a gente não está trabalhando com texturas ainda. Vamos atualizar. Bom, as posições iniciais aqui continuam certas. Os cliques aqui continuam certos também. E agora a hora da verdade, que é a rotação.
Tá errado, né? Porque... tá errado. Aqui saiu pra fora. Ó, saiu pra fora. Ele continua errado ainda mesmo. E a rotação não é algo que dá para abrir mão. Estou quase abrindo mão da rotação e deixando o cenário sempre fixo. Né? E aí o usuário não poderia trocar a rotação. Mas é ruim, porque dependendo do ângulo que ele tiver, fica ruim dele enxergar. Ele cagou no ângulo, na verdade, né? Olha só como o ângulo agora ficou ruim. Continua errado. Fique na posição errada. Eu estou quase pensando em deixar assim, sem a rotação, né? E sem o ângulo, porque senão a gente vai perder muito tempo ainda para tentar corrigir esse tipo de situação, né? Porque, e a gente vai pensar mais na parte depois do design da coisa, para que nunca fiquem elementos, né, que não permitam que você veja. Que a gente já tem zoom, né, que já tem que a gente pode arrastar, né, então ficaria mais estático, sem rotação e sem ângulo, porque ele está com muita dificuldade para conseguir fazer esse tipo de aplicação. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Travou. Acho que vai ser o jeito aqui de trabalhar dessa forma. Vamos fazer uma escadinha aqui no 8. Enquanto ele está pensando lá na vida. Que eu vou fazer aqui, ó, 10, 1, 8, 1, 10. O 8, 2 com 9. O 8, 3 com 8. O 8, 4 com 7. O 8, 3 com 6. O 8, 2 com 5. E o 8, 1 com 4. O que aconteceu aqui? 8, 1, 2, 3, 4. Aqui faltou colocar o 5, 6 e o 7. Me confundi ali na hora de fazer o... Ó. A escadinha aqui só pra ver se ele tava... O cálculo ele tá fazendo totalmente errado. Foi bom a gente confirmar isso, né? E provavelmente a gente vai deixar o cenário estático por hora, porque senão a gente não avança, né? Vai ficar nisso aqui nesse cenário até quando? Né? A gente já tem algumas coisas aqui feitas. Esse aqui ele travou mesmo. Não, terminou. Vamos ver. Ele consegue entender bem o conceito. Aqui ele fala que entendeu, mas foi a mesma coisa que ele já concluiu na outra resposta, né? Então, se ele sabe que é isso, depois ele é prepotente de novo. Ah, não, agora é de verdade, como se... Vamos lá, vamos copiar de novo aqui a draw time. Isso porque eu nem vou falar que o ângulo dele tá errado, né? Quando ele vai fazer a rotação do ângulo. Mas isso aí fica para depois. Vamos tirar essa daqui. Essa aqui foi que eu copiei agora. Consegui a rotação, depois corrigimos isso, agora vai estar perfeito mesmo. Ele fala isso como se ele quer te convencer sem você testar, tipo...
Rotação suave. Olha, você consegue fazer isso? Da outra vez você tentou fazer isso e não deu certo, né? Bom, posição inicial tá certa, apesar que ele adicionou um stroke agora aqui nas divisões por alguma razão. Ah, e ele tirou as divisões que tinham aqui embaixo, ó. Que tinha as divisões aqui das linhas, né? Ele tirou. Ó, o ângulo não bugou. Bom sinal. E a rotação tá bugadíssima. Ainda não. Vou voltar ao código anterior. Que era esse daqui, né? Deixa eu avisar ele que eu mudei o código. Ainda ficou errado. E por hora vamos deixar de lado essa questão da correção da rotação. Eu voltei o código para uma versão anterior. Segue abaixo. O que eu quero fazer agora é que as células que tenham altura tenham a divisão exata do tamanho. Exemplo, se for 5 de altura, eu não sei o que eu prefiro. Se fazer as linhas aqui invertir, fazendo as divisões, ou fazer o número. Acho que eu vou fazer o número da altura, vai ficar... Não. Eu não preciso fazer as linhas, né? Porque eu já vou ter a... E elas não vão ficar visíveis, né? Vai ser para mim fazer só o desenho, vou ter que aplicar a textura, né? Então eu não preciso disso. Alterar o comportamento do clique, que irá continuar mantendo em amarelo a célula clicada e em amarelo claro a linha, mas as células adjacentes de todos os sentidos da célula clicada e alturas terá um tom de cinza mais claro. Exemplo, se eu cliquei na 5.4, acenderá em cinza claro. 6.4, 6.3, 5.3, 4.3, 4.4, né, agora? 4.4, 4.5, 5.5, 6.5, copiei aqui o código inteiro, vou mandar para ele. E aí por hora a gente vai deixar fixo, porque senão a gente vai perder muito mais tempo aqui. A gente está, o que? Esse é o quarto já vídeo que a gente faz sobre esse cenário. E senão a gente não vai avançar nos outros itens, né? E a gente vai focar depois na parte do design para pensar nessa limitação do ângulo. Aqui é um exemplo, né? Então, por exemplo, aqui na 8.1, eu não consigo ver claramente o que tem aqui, né? O ideal seria rotacionar para mim ver o que tem atrás dela. Né? E eu vou ter que pensar
game design para não ter situações assim. Né? Nada pode acontecer aqui que impeça ele de ver alguma coisa, né? Tem que ser algumas coisas mais pensadas nesse sentido. Bom, vamos ver aqui o que ele vai fazer aqui agora. Agora ficou claríssimo o que você quer. Totalmente necessário, né? Adjacent cells. Ele criou uma global ali por alguma razão. Porque ele poderia não usar ela na global, usar ela ficou fora, né? Não daria certo do meu jeito. Adjacent cells, beleza. Esse clique aqui vai mudar bastante. E depois a gente vai alterar aqui a draw tile. Quer que eu já adicione aqui, clicar novamente fora do reset? Limpar seleção? Não precisa. Limpar seleção a gente vai controlar depois com outros controles, não com o clique do usuário. Bom, nosso cenário aqui está funcional agora, não tem rotação, não vai ter ângulo, né? Ele priorizou a linha, né, do que os outros, mas aqui ele pintou certo. Vamos vir para cá. Boa, fez ali. Ele priorizou a linha, né? Não é um problema, né? Mas ele fez. Pô, não consegui clicar? Não, vai. Boa, então é isso. Temos algumas limitações técnicas, né, de entendimento ali de como a gente ia fazer para ter rotação e ter o ângulo. A gente vai trabalhar então dessa maneira aqui. Bom, por hoje é isso, vamos deixar assim por enquanto, que aí nas próximas a gente vai poder finalmente não pensar em cenário, pensar em outros tipos de elementos, né? Porque o cenário aqui a gente vai manter assim, sem rotação, né? Sem ângulo, vamos manter aqui o zoom, né? Usando o mouse wheel, né? Ou o próprio arrastar do teclado. Vamos só brincar aqui com um pouquinho com o nosso tamanho, que eu fiquei preocupado com aquele downgrade de performance aquela hora que eu fiz 512 por 512. Vamos fazer aqui de novo. Para ver se a página fica tão ruim assim de carregamento. 230 MB. Mas ela perde muita performance. Muita mesmo. Eu já movimentei aqui, mas ele não conseguiu arrastar. Ele trava muito com 512. Vamos diminuir aqui por 64. Obviamente a gente não iria precisar de 512, né, um cenário tão grande assim, mas é bom a gente saber qual é o limite, né, de performance para a gente não ter esses problemas. Né? 64 por 64, agora já perde muita performance. Vamos quebrar mais aqui, 32 por 32. Está um pouquinho melhor, ainda não está 100%, mas já está um pouquinho melhor, né? E vamos quebrar mais aqui, um 16 por 16. Então, 16 por 16 já está um pouquinho melhor. (12 por 12). Acho que vai ser bom. O interessante é a gente ter feito isso como se fosse algo mais abstrato, que, por exemplo, se eu quisesse adaptar isso aqui para fazer um jogo de dama, pô, já tem aqui toda a construção do cenário. Xadrez, o idem. Né, que eu vou poder conseguir fazer as regras aqui de uma maneira bem interessante. Né? Dá para reaproveitar isso aqui de várias maneiras e pela forma como construído, mesmo que eu tivesse, por exemplo, no dispositivo móvel,
eu ainda ia poder ter o mesmo resultado. Ó. Obviamente que eu não tenho tanto o mesmo grau de navegação, né? E aqui o sweep, né, não funciona. Eu só funcionaria com um zoom. Eu vou até dar uma atenção para isso, porque eu preciso, mesmo com um touch, que eu pudesse também arrastar, né, do que só o mouse. Inclusive, acho que eu vou adicionar isso aqui agora já. Legal, deu certo. Mais uma coisa agora é que se eu usar o mouse para arrastar, funciona. Mas no mobile com touch não consigo fazer a movimentação. Aqui estou usando o mouse down, né? Literalmente só adicionar os seus eventos, né? Vou colocar junto aqui por uma questão de organização. Touch Move. Touch Change. Código completo, então já coloquei. Você também quer ter um suporte para desativar o scroll da página enquanto você arrasta o touch? Não, não é um problema. Continua funcionando como deveria. Estamos vindo no mobile. O reload da página, porque a tela muda de tamanho, então o cálculo também muda. O que não é um problema para a gente, porque o usuário não vai ficar trocando de tela, né, enquanto ele está na navegação. O zoom funciona e o touch também agora funcionando. Perfeito. E aí, só para a gente finalizar, quero definir também no array de configurações algumas células que terão cores diferentes. Exemplo, 1, que ele vai mudar tantas configurações como a draw tile lá de novo, né? Adicionamos aqui o Special Colors. E ele vai mudar na draw tile. Ele colocou aqui de novo isso aqui. Por que ele está colocando cell key aqui de novo? Porque cell key já existe, por isso que eu estou dando erro. Eu não posso mudar o valor de uma cell key. Ó. Y mais 1 vezes x mais 1. Y mais 1 vezes x mais 1. É literalmente o mesmo código, né? Não sei por que ele trouxe para cá essa declaração.
É literalmente o mesmo código. Por que ele colocou essa aqui de novo? Tá alucinando já, né? Boa. E é legal que ele mantém a cor, mesmo quando eu saio, ó, ele mantém a cor ali, ó. Show, vamos deixar a 1212 preta, ter certeza que está funcionando. 1212 será preta. E é isso. Aqui a gente vai tirar esses botões daqui, né? A gente não vai precisar deles. Deixa eu já vir aqui, vamos ver. Vou deixar comentado. Porque vai, né, que em algum momento a gente vai restabelecer elas, né? E temos por hora aqui o nosso cenário. E nos próximos vídeos a gente vai deixar de mexer um pouco no cenário e vamos começar a mexer agora em outros elementos, como por exemplo a própria interface, né, coisas desse tipo. Já que aqui esse será o cenário que vamos ter que trabalhar. Lembrando que todos os links que a gente citou aqui no vídeo estão aqui na descrição. E se você tem dúvida, algum comentário, pode colocar na descrição do vídeo, que pode servir aí de pauta. Opa! Ah tá, eu estava aqui, né? Pode servir de pauta aí para os próximos vídeos.